Acho que se pudéssemos definir qual que foi a melhor época de produções de ficções científicas, de qualquer coisa que seja considerada minimamente nerd, a discussão sempre vai acabar em torno dos anos 90 e dos anos 2000. Como os anos 90 tendo filmes e séries como MIB, Jurassic Park, Star Wars e Matrix, e nos anos 2000 temos Scott Pilgrim, Batman do Nolan, Senhor dos Anéis e Corey na Casa Branca. E dentro dessas produções maravilhosas que tivemos com o surgimento de Doctor Who, quer dizer, surgimento entre aspas, né? Porque o Doctor Who é antigo papo. Mas em 2005 surgiu o revival da série Doctor Who, que foi quando ela começou a realmente ganhar reconhecimento de verdade. E se você acha mesmo que eu iria falar o quão incrível o 10º Doutor ou o 11º Doutor, você achou errado. Até porque eu ainda não assisti esses doutores ainda. Mas por conta de algumas recomendações de alguns amigos e também muitas edits motivacionais de reflexivas dessa série que eu decidi começar a ver, foi o que me motivou a começar a assistir essa série. Então, enfim. Então eu comecei a assistir o Doutor mais esquecido e considerado por muitos o mais chato, que é o 9º Doutor. Eu digo isso porque, diferente dos 4 doutores que vieram depois desse, o 9º Doutor teve apenas uma única temporada e assim não desenvolveram tanto o Doutor. Mas ainda tenho algumas coisas pra falar desse cara e dessa série em si. Mas se por algum motivo você não entende porra nenhuma de Doctor Who e caiu casualmente nesse vídeo, basicamente a série envolve viagem no tempo, com um rapaz chamado Doutor, e sim, o nome dele é Doutor, viajando de vários anos no futuro e no passado para consertar falhas da linha do tempo. E ele tá acompanhado de alguns personagens como a Rose Tyler, que é a personagem que serviria de interesse amoroso pro Doutor e pra rapaziada que tá assistindo. Mesmo não tenha me afetado, não me leva a mal, mas a Rose tá longe de ser feia, mas ela tá muito longe de ser meu tipo de mulher. Temos o Capitão Jack, que é facilmente um dos melhores personagens dessa temporada, não mesmo tendo apenas minutos de tela, tendo só alguns episódios de tela, ele é um dos melhores personagens dessa série inteira. Ele consegue ser um personagem com um carisma muito grande, e mesmo com as chances estando quase mínimas, ele vai lá e bate de frente com aquela coisa. E isso é muito foda. Capitão Jack tem uma série solo imediatamente. Sou eu de novo. Bom, depois desse vídeo fui dar uma revisada sobre Doctor Who, fui dar uma pesquisada a mais sobre, e eu acabei descobrindo que o Capitão Jack tem sim uma série própria. Ele tem sim uma série própria chamada Torchwood. E pelo que entendi é meio que uma série spin-off de Doctor Who, e pelo que eu entendi ela é meio que... Não entendi muito bem se ela era meio que uma série focada em terror, mas pela estética que tava mostrando parecia que era algo focado em terror e suspense, essas coisas. Dito isso, parece uma série muito boa. Eu ainda vou gravar essa série um dia. Falou, volte pro vídeo. E também temos o Mickey e a mãe da Rose, que facilmente são os personagens mais insuportáveis dessa temporada inteira. Eles conseguem ter a proeza de que em cada aparição que eles têm, eles fazem eu ter uma vontade de sair na mão com qualquer um na rua. Porque eu vi pela frente, sair na mão assim, sair na... Virar sei lá, fazer um filme de artes marciais na rua, assim, comigo sendo protagonista. Às vezes deu vontade de, sei lá, eu entrar no hospital e desligar tudo que tiver por lá e ver o que acontece comigo, assim. Tanto esses personagens me dão raiva. Ao ponto do episódio que o Mickey fica todo tristonho por causa de que a Rose está passando muito tempo se aventurando com o doutor, e normal, ok. Ele era namorado dela, ele queria ela por perto, ele tava carente por sexo também. Aí então, a Slither, ou Slither, sei lá como é que é o nome como é que se pronuncia essa coisa, acaba fazendo uma espécie de bomba que explodiria no momento em que a fenda do tempo estava fraca. Aí explodiu a Terra e ao ponto dela ser sugada, ao ponto dela deixar de existir, matando todo mundo no processo. E então a Rose, que estava fora da TARDIS, que caso não saiba é a nave que viaja no tempo, e decide correndo até lá para tentar só ajudar o doutor e impedir que o Slither acaba destruindo a Terra nesse processo. Mas aí então o Mickey, com toda a experiência que ele teve, vendo o doutor, vendo um monte de merda assim que rola no mundo atual, sabendo que existe viagem no tempo, sabendo que existe aliens por aí, ele vai lá e ele me manda uma dessa. O bicho vê o Cardiff inteiro tremendo, parecendo que tá tendo um terremoto, sabendo que a taxa meteórica daquele lugar é quase inexistente, que viu 80 coisas envolvendo viagem no tempo e coisas do espaço sideral,
E ele me manda um: você só liga pro doutor e é sempre o doutor primeiro, e nunca é eu. Ele tava querendo muito uma foto. Por último temos o doutor. O doutor disputa comigo com o Capitão Jack para saber qual seria meu favorito. A personalidade elétrica que ele tem me agrada muito. Ele consegue ser um personagem bem agradável de se escutar. E eu adoro o lado mais psicopata que ele tem dentro da série. Rapaziada, essa carinha gentil com a cabeça raspada quando fica perto desses bichinhos não fica... Não é das melhores não, tá? Exterminar! Exterminar! Me deixem sair! Exterminar! Senhor, ele vai matar. Ele está falando. Você é inimigo dos Daleks! Deve ser destruído! Não está funcionando. Fantástico! Fantástico! Impotente! Olhe só pra você. A grande lixeira espacial. Como se sente? Para trás! Por quê? O que vai fazer comigo? Se não pode matar, então... Pra que você serve, Dalek? Qual é a sua utilidade? Você não é nada. Por que está aqui? Eu estou esperando ordens. Como assim? Sou um soldado. Fui criado para receber ordens. Pois nunca vai receber. Nunca. Eu exijo ordens. Elas nunca virão. Sua raça está morta. Todos queimados, todos. 10 milhões de naves em chamas. A raça inteira dos Daleks foi encerrada em 1 segundo. Mentiras! Eu vi acontecer. Eu fiz acontecer. Você nos destruiu no tempo. Mortos. Queimaram com vocês. No fim da última grande guerra do tempo. Todos perderam. E o covarde sobreviveu. E eu captei o seu sinal. Me ajudem, coitadinho dele. Mas ninguém virá, pois não resta ninguém. Eu estou sozinho no universo. É? Você também está. Somos iguais. Não somos iguais, eu não sou. Não, espere. Talvez sejamos. Tem razão, muito bem. É isso mesmo. Porque eu sei o que fazer. Sei o que deve acontecer. Sei o que você merece. Exterminar. Tenha piedade. Por que deveria ter? Vocês nunca tiveram. Tirem ele de lá. Me ajude. Eu salvei sua vida, agora fale comigo, maldição, fale comigo! Precisa destruí-lo! O último no universo. E agora eu sei seu nome. Dalek. Fale comigo, Dalek. Eu sou Henry Van Staten. Ordeno que me obedeça. Faça-o falar de novo, Simmons. E um detalhe muito interessante sobre que vale adicionar também sobre Doctor Who é sobre o quão traumatizado é o nono doutor. Porque, vamos ver, dentro do universo de Doctor Who, uma vez ou outra você vai escutar sobre a quarta grande guerra do tempo, que foi uma guerra entre os Senhores do Tempo e a raça Dalek, sendo uma das maiores guerras do universo inteiro e acabou causando e deixando o universo em risco várias vezes por conta de envolver muita... E essa guerra foi tão grande, mas tão grande, que dentro do universo de Doctor Who ela nunca foi representada, porque ela foi uma guerra tão grande, mas tão grande, que vai além das leis da nossa compreensão.
E essa guerra se arrastou tanto, que a raça Dalek e os Senhores do Tempo acabaram sendo extintos, restando apenas um único Senhor do Tempo, que esse Senhor do Tempo é o Doutor que nós vemos na série. E todos esses momentos de raiva e de pura psicopatia perto de um Dalek, isso vem por conta desse trauma de ver seu povo ser totalmente massacrado e o arrependimento de não ter feito a guerra, não ter parado a guerra quando ele podia. E tanto que se você for ver nas HQs de Doctor Who, e sim, existem HQs de Doctor Who, vão ter muitas e muitas cenas do Nono Doutor sendo contra o uso de armas e tirando ela das mãos de alguns companheiros de equipe, justamente por conta do efeito desse trauma que acaba causando na mente dele por conta da guerra, da Quarta Guerra do Tempo. Mas uma coisa que eu acho que todo mundo tá se perguntando até agora é: qual é a história de Doctor Who? Bem, uma coisa que muita gente conhece apenas o Doctor Who pelo 10º Doutor, não sabe, é que Doctor Who é antigo pra caralho. Surgiu desde a década de 60 e de lá pra cá rolou muita coisa. Mas então a BBC decidiu fazer o que é considerado o New Doctor, que é basicamente o revival dessa série, contando uma história nova para chamar fãs novos e para essa fã nova. Então pode ficar tranquilo, você não precisa necessariamente a partir do primeiro Doutor para poder entender, né, o que está acontecendo na história. Você pode começar pelo qualquer Doutor por aí. Além disso, vindo pelo Nono Doutor, e por conta disso, que é para ser a primeira temporada dessa série do New Doctor, que é o Nono Doutor, que é para ser o doutor do Christopher Eccleston, sei lá como é que pronuncia esse nome, acabou não recebendo muito reconhecimento. Além de ter sido o maior personagem da carreira dele e sendo um dos mais populares, vindos de Doctor Who, tendo duas produções no dia que ele aparece, além de Thor, o Mundo Sombrio. Porque se você assistiu a série apenas pela TV Cultura, na época que ainda estava no ar, muito possivelmente você só conheceu o 10º Doutor e muito provavelmente um pedaço do 11º. Então, muito por conta disso, muita gente acaba não conhecendo a primeira temporada, que foi onde realmente começou. A coisa que faz muita gente ignorar o Nono Doutor é bem simples, na real. É porque ele é chato. O ritmo da primeira temporada demora um certo tempo pra engrenar, sendo a maior parte das vezes sendo parado e chato, tendo alguns episódios bem soltos, mas sendo alguns episódios bem divertidos. Mas também tendo alguns episódios chatos, como o episódio que o Doutor vai pro Grande Império Humano, o quarto Grande Império Humano, que eu acho que eu dormi esse episódio inteiro e não perdi absolutamente nada nesse episódio, e é isso. Mas depois de um certo tempo, mais especificamente depois de entrar no Ghost do Capitão Jack, a série começou a ficar muito boa, com a corrida do tempo no mundo muito grande dos Daleks invadindo a humanidade, o Doutor tendo que arrumar um campo de força o mais rápido possível, e a Rose que está indo presente naquele momento, porque 2005 já se passou tempo demais, e ela tentando arranjar um jeito de voltar lá para o quarto Grande Império Humano, poder ajudar o Doutor. Desse foi o plot da Bad Wolf, que é muito foda. E nesse momento, o Mickey conseguiu ser suportável. Amém! Bem, Mickey, você não é mais um merda na minha visão. Você é só um chorume. Mas não pode dizer que o mesmo da mãe da Rose, que mantém seu histórico merda de ser insuportável. Essa mulher reclama, chora toda hora. Ave Maria. Além disso, também temos o final da série, que é a troca de doutores, ou regeneração, ou troca de doutores. Eu chamo de troca de doutores, enfim. Que é a troca de doutores do doutor pro 10º Doutor. Eu, sinceramente, acho essa troca bem lento. Eu achei que ia ter uma cena bem mais emocionante, mas na verdade foi só um negócio mó simples, não teve muito o que desenvolver. Foi tipo, trocou, não teve um discurso muito grande poder de adeus esse Nono Doutor. E acaba sendo isso, né? Mas eu gostei do final. Agora, assistir o 10º Doutor e saber se é realmente o que está prometendo ser, se é realmente a melhor série de Doctor Who já feita. E, enfim. Mas depois de tudo que eu já falei, o Nono Doutor, ele é legal de se assistir? A resposta é sim. Ele é legal de se assistir. Por mais que a temporada tenha assim alguns momentos chatos, alguns momentos bons dela, os momentos bons dela acabam se sobressaindo. E por conta disso, a temporada acaba não sendo algo ruim. Os personagens são legais, a história é incrível, os conceitos são muito bons. E então o Nono Doutor fica com o meu 8,5 de 10. E enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fazer vídeo de trabalhos assim dão muito trabalho e custam muito tempo de mim. Peço que deixem o like, se inscrevem no canal, compartilhem para ver mais vídeos como esse. E até mais e tchau!